Fala galera, eu sou o Cleiton e no vídeo de hoje vamos falar do quanto as pessoas se comparam umas com as outras e o quanto a internet tem colaborado para as pessoas ficarem frustradas com essa comparação. Então, já curte o vídeo, clica no botão de se inscrever e vem acompanhar as ideias de um personal que cansou de ser CLT. Prazer, esse sou eu. As pessoas começam a treinar por dois motivos: saúde, geralmente quem está ferrado, ou estética, que geralmente é quem tem uma visão de corpo ideal. A galera que começa a treinar por saúde, geralmente é aquela pessoa que percebeu que tá na merda, se não fizer, vai ficar pior do que já tá. Ou aquela que fez algum exame, viu que tá ferrado e o médico falou: olha só, ou você começa a treinar, ou você vai morrer. O dia tá bonito lá fora, né? E a galera que treina por estética, tudo bem você querer melhorias, você querer se ver mais bonito, querer se ver mais saudável. O problema é você mirar no alvo tão distante que se torna impossível para o seu momento atual. Por exemplo, tem como alcançar o shape do Ramon Diano? Tem, senão ele não teria alcançado. Você vai conseguir fazer isso de um dia para o outro? Você vai conseguir fazer isso de um ano para o outro? Você vai conseguir fazer isso sem dedicar o tempo que ele dedicou, sem ter acesso aos recursos que ele teve? Não vai, não vai. E é aí que começa o problema. Porque são comparações que não fazem sentido. Não tem por que você se comparar com um atleta que vive daquilo se você não tem uma rotina igual a dele, se você não tem o tempo que ele tem para dedicar, se você não tem os recursos que ele tem, já que vocês têm realidades diferentes. E aí você começa a se frustrar. Eu já vi muita gente perdendo tesão nos treinos porque não consegue alcançar determinados objetivos. Só que os objetivos são sempre irreais. É como eu falei, a pessoa que treina 3 meses reclama que ele não tem o shape de um atleta que treina 10 anos. Eu vi uma entrevista uma vez, eu não vou lembrar o nome do atleta, que ele comentou, aconteceu uma comoção, porque ele resolveu entrar no fisiculturismo e tudo mais, e aí na entrevista perguntaram há quanto tempo ele treinava. Ele falou que há 10 anos ele treinava, 10 anos sem errar. Treino, dieta, descanso, tudo bonitinho. Então perguntaram por que ele demorou tanto para entrar no fisiculturismo. A resposta dele foi simples: ainda não estava pronto. Eu ainda não tinha um shape competitivo. Então você pensa, um cara que treinou 10 anos, fazendo tudo certinho, não se sentia pronto para o fisiculturismo. Você vê alguém que começou há 3 meses, frustrado, porque não tem o shape de um cara que treina há 10 anos. Tá vendo como que isso é complicado? Como que é bizarro? Isso vai matando a vontade das pessoas treinarem, porque as pessoas estão com a mente fraca. Elas acham que... Elas ficam frustradas porque elas não se tornam expert no assunto que ela começou a semana passada. Por outro lado, também está tudo bem você ter uma meta que é difícil de ser alcançada. O detalhe é, você está disposto a realmente correr atrás dessa meta? Ou você só, quero ter um shape legal. Você treina, você faz dieta, você pelo menos descansa como deveria? Na internet, a gente sempre vai ver a melhor foto. Tudo é ângulo, tudo é iluminação. Ah, Cleiton, então quer dizer que aquele atleta tal, aquela atleta tal, ela não é daquele jeito, né? Ah, bem que eu desconfiei. Não, ele é daquele jeito, ela é daquele jeito. Só não é o tempo inteiro. Ninguém anda contraindo os músculos o tempo todo igual um maluco. Na verdade, se a pessoa faz isso, tem um probleminha. Então, a única comparação justa que você pode fazer é com você mesmo. É como eu falo de vez em quando. Tire uma foto sua agora e daqui 3 meses você compara seu shape atual com o seu shape de hoje, que já se tornou passado. Se você melhorou, ótimo. Se você não melhorou, vamos correr atrás. Isso sim é uma comparação justa. Porque não tem como você comparar você, seja lá qual seja a sua realidade, com fulano ciclano, que tem realidades diferentes. E, mas a gente faz o mesmo treino, a gente come a mesma comida, realidades diferentes. Biotipos diferentes, organismos diferentes, genética diferente, enfim.
muitas variáveis que fazem com que não seja igual. E aí, por que as pessoas se comparam tanto hoje em dia? Talvez porque a gente tem muita informação disponível, porém, pouquíssimo pensamento crítico, porque as pessoas só veem o resultado. Ninguém percebe o quanto o processo foi complicado. Muitas vezes o processo exigiu muito da pessoa. Você está disposto a pagar o preço que foi pago? Na maioria das vezes não está. A internet ela só posta o melhor momento. Ela posta o resultado, mas não mostra o processo. Às vezes até mostra o processo, mas aquela forma glamourizada. Então, assim, nem sempre é assim. O shape pronto, ele não é normal. Um shape magnífico, ele não surge do nada. Ele é construído. Talvez você não veja a construção. E por isso você acha que foi fácil. Uma coisa que é engraçada, tanto homem quanto mulher, mas principalmente mulher. Eu ouço muito nos lugares que eu trabalho, eu não quero treinar pesado porque eu não quero ficar muito forte. Gente, para ficar muito forte tem que querer muito, não é por acidente. Eu treino pesado, eu quero ficar muito forte, eu quero ter um shape top, e não tô nem perto. Agora você imagina fulaninho que não quer. E agora, falando das pessoas se compararem, bota uma coisinha na cabeça de vocês. Cada corpo responde de um jeito diferente. Tem genética envolvida, tem tempo de treino envolvido, tem uma rotina que muitas vezes ninguém vê. Por outro lado, você pode se inspirar em determinadas pessoas. Isso é mais saudável do que você se comparar com elas. Por exemplo, nossa, fulano treina todos os dias. Cara, eu vou tentar treinar todos os dias também. Ótimo. Pô, não consigo treinar todos os dias. Treinei de segunda a quinta. Tá bom, cara. Você fez o seu melhor. Então, você entende o que eu estou tentando te dizer? Você não precisa ser igual ao fulano, igual à fulana. Mas se você for parecido num bom sentido, claro, copiando as coisas boas que fulano e ciclano transmitem, cara, tá ótimo. Isso sim é bacana. Agora, você tentar ser a pessoa não é a melhor das opções não, tá? Você perde identidade. Muitas vezes você se torna uma pessoa chata. Vou te falar uma coisa. Eu lembro que num lugar que eu trabalhei, tinha um garoto que ele uma vez me perguntou se eu achava que ele tinha condição de entrar numa competição. Falei, cara, tem sim. Pô, é só você treinar direitinho, alinhar sua dieta, ver a categoria, né, que você quer participar e vambora, mete marcha. No dia seguinte ele veio e me perguntou a mesma coisa. Eu pensei, ué, eu respondi isso ontem. Eu falei, sim, já te falei ontem. Aí ele, não, porque eu tava pensando, assim. Então assim, eu comecei a perceber que ele queria uma certa atenção. E aí eu comecei a observar. E eu percebi, menino novo, devia ter uns 17 anos, eu percebi que ele começou a imitar determinados comportamentos de influências. Ele começou a querer ser aquelas pessoas. Isso foi o que ficou chato. Começou a virar piada porque ele estava tentando ser uma pessoa que ele não era. Então é complicado. Então tem que saber medir, tem que saber até onde dá para você se inspirar. E aí, a questão de comparação, muita gente chega na academia já se comparando com um fulano que já estava lá. Muita gente acaba frustrada porque perde muito tempo prestando atenção no que o outro está fazendo, no quanto o outro está progredindo e esquece de perceber as próprias evoluções. Então, às vezes, você também está tendo desenvolvimento bacana, você também está tendo uma evolução legal. Só que para você não é o suficiente porque fulano melhorou mais que você. Ou melhor, fulano teve um desenvolvimento um pouco mais rápido que você. Às vezes, fulano nem teve um desenvolvimento mais rápido. Fulano apenas teve mais tempo para se desenvolver. Então você chegou na academia há 3 meses e está se comparando com um cara que já tem 2 anos. Compreende? Evolução pequena também conta. Às vezes você não percebe que você conseguiu levantar 1 quilo a mais, que você fez uma repetição a mais,
que você já não está tão cansado no fim do treino como você ficou das primeiras vezes. Isso tudo também é evolução. Então, não se compare. Não se compare com quem está além do seu nível, principalmente. Você precisa ser consistente. Ó, uma coisa interessante que eu vou contar para vocês. 2 meninas que começaram a treinar juntas, num dos lugares que eu trabalhei. Uma delas ia arrastada pela outra, não queria fazer, ia só pela obrigação e acabava acompanhando a amiga. Com o tempo ela foi tomando gosto. A amiga, que foi quem motivou e convenceu ela a ir, parou de ir, sendo que ela sempre se comparava. Porque a amiga que chamou para ir, ela já ia um pouquinho a mais de tempo, ela tinha mais coordenação, então ela executava melhor os exercícios, tudo mais. Eu vivia corrigindo a outrazinha. Só que, com o tempo, a que já ia, a que tinha mais experiência, parou de ir, começou a trabalhar, não sei. Parou de ir. E a outra continuou. E nisso ela levou uns 3 a 4 meses direto, bonitinho. Por fim, a outra voltou, depois desse período. E quando ela voltou, a que ficou estava muito mais à frente do que ela. Então você percebe, ela ultrapassou a amiga só porque ela não parou. Não foi nem porque ela estava querendo nada demais, ela só continuou fazendo o que tinha que ser feito todo dia. Então, gente, consistência. Consistência é muito importante. Não vai ser de um dia para o outro que você vai aprender a fazer as coisas. Mas se você não tentar todo dia, você não vai aprender nunca. E agora falando de novo sobre o quanto a internet contribui para essa frustração, eu queria falar com vocês uma coisa. Você vai fazer o seguinte, você vai ver os influencers fitness que você segue e todos eles que te causam essa sensação de inferioridade, você vai parar de seguir. Pelo menos até sua mente se reorganizar. Por quê? Cara, é muita gente falando o tempo inteiro o quanto você é frango, o quanto você não evolui, o quanto você é medíocre. Claro que não com essas palavras, mas para uma mente que está debilitada, se o cara falar, você tem que agachar com pelo menos 50 quilos, e você agacha com 45, você vai se achar um bosta. Então faz essa experiência. Todo mundo que te faz sentir um pouquinho inferiorizado, mesmo que não de propósito, tira da sua lista. E é um saco eu estar falando desse jeito, porque eu tô parecendo um coach motivacional e eu odeio ser esse tipo de cara. Eu odeio essa vibe do coach motivacional, porque na grande maioria das vezes é só picareta querendo tirar seu dinheiro. E por isso eu evito parecer com eles. Mas dessa vez é inevitável. Então, vestindo a carapuça do coach motivacional, por favor, pare de seguir perfis que te fazem mal. E durma enquanto eles trabalham. Não, peraí. Trabalha enquanto eles dormem. Vocês entenderam.